Boa noite a todos. É uma honra estar com vocês aqui. A gente vai falar um pouco sobre tomada de decisão e associar com o momento atual, né? Então, eu separei algumas situações para a gente poder discutir e vamos tentar fugir um pouco de qualquer viés que seja só pela área médica ou pela questão política, né? Ou qualquer outro interesse. Vamos procurar olhar alguns conceitos e vamos refletir a respeito deles, até porque as decisões dependem muito do contexto, né? Depende do local, depende do momento, depende até de consequências possíveis, que não necessariamente serão as mesmas para todos. Então, eu vou procurar exemplificar, falar dos conceitos, mas também associar com algumas ideias. E o importante é que vocês participem, coloquem ações, coloquem também a maneira como vocês estão enxergando a situação e instrumentos ou técnicas para que a gente possa ter, vamos dizer, caminhos melhores para pensar nas possibilidades e na tomada de decisão. Então, nosso enfoque aqui ele é muito gerencial, é muito, não é o olhar da FGV, a FGV é a Escola de Negócios, ela olha tudo pela maneira como a gente deve gerenciar, né, nossos negócios. Então, nós preparamos gestores, preparamos líderes para que possam estar à frente dos desafios que nós temos no Brasil. Esse é o nosso objetivo. Meu nome é Edmarson, eu sou conhecido como Ed na instituição, atuo como coordenador acadêmico do MBA Desenvolvimento Humano de Gestores e no MBA Gerenciamento de Projetos. Então, eu vou começar compartilhando com vocês os slides que eu preparei, tá? E isso aí tudo vai estar disponível também. Gabriela depois pode compartilhar com quem desejar, né? E a gente está com esse material disponível para vocês. Foi ajustado para esse momento. Então, vamos lá. O objetivo, essa palestra já estava prevista, né, dentro do contexto do MBA Desenvolvimento Humano Gestores. Nós estamos com uma turma que estaria abrindo agora, iniciando agora, a gente até adiou um pouquinho. Então, a gente ajustou para fazer algumas reflexões em relação à pandemia, né, do Covid-19. Então, vamos ver algumas frases que eu separei assim, para a gente poder pensar um pouco sobre a situação. Essa frase é muito interessante, que ela questiona Aristóteles, e todos nós já ouvimos falar, né? E sabemos, no mínimo, que Aristóteles foi uma pessoa muito importante, um grande pensador, um grande filósofo, que influenciou demais toda a história do Ocidente. Então, esses pensadores gregos, em especial os gregos, eles são, digamos assim, a raiz do pensamento ocidental. E Aristóteles coloca com muita clareza, com muita objetividade, a questão do ser humano ser racional, né? Do ser humano tomar decisões de uma maneira muito lógica, que nós somos seres absolutamente racionais e a irracionalidade digamos, um desvio, né? É uma situação especial. E o Sutherland questiona isso, né? Sobre a questão de que nós, na realidade, somos muito mais irracionais. É claro que é meio complicado você definir com clareza o que é ser racional ou irracional. As palavras precisam ter um esclarecimento e um contexto. Mas nós sabemos por experimentos, por exemplo, que nossas decisões são muito baseadas na emoção, no momento, nas nossas crenças. Então, é isso que é chamado de o, o chamado, né, homo econômicos, a gente vai falar sobre isso depois, pensamento clássico da economia, nós, na realidade, tomamos decisões, às vezes, por raiva, né? Por ciúme, por inveja, ou porque nós temos só de uma maneira. Tem aquele ditado que diz que ele tem como única ferramenta um martelo, tudo que vem pela frente pensa que é prego. Né? Então, é isso. Né? Essa frase nos leva à certeza que muitas das nossas decisões e alternativas até chegar nessa decisão tem a ver também com a nossa formação, com a nossa cultura, com o que nós vivenciamos. Mais que as ideias se separam dos homens. Então, muitas decisões, inclusive nesse momento que nós estamos passando por essa epidemia, né, que virou pandemia, quer dizer, se espalhou de uma maneira generalizada, as pessoas, na realidade, não discutem em cima das
cima de critérios mais objetivos. Aquela tal racionalidade que eu citei do slide anterior, a frase anterior, ela entra aqui, disfarçada de interesse. Então, é muito importante a gente saber perceber e discriminar o que são fatos, o que são ideias que têm um embasamento, que tem uma fundamentação daquilo que é o interesse, que a pessoa está, na realidade, criando argumentos ou criando possibilidades a partir do interesse que elas têm numa determinada situação. Toma conselho com vinho, mas depois decide com a água, né? Eu acho essa frase muito interessante, porque muitas vezes você está com um estado alterado de consciência, né? E o vinho aí é metáfora, não só para o vinho em si, para a questão do álcool, né? Do efeito, mas na hora que você está com raiva, na hora que você está triste. Então, assim, você, na hora que você deve ter o e de maior equilíbrio possível, né? Possível. Mas na hora de decidir, você tem que estar nesse estado mais de equilíbrio. Então, é muito importante a gente ter clareza que se você está com raiva, quantos de nós recebe assim um e-mail, né? Você fica na hora transtornado e você já quer dar uma resposta e muita gente já dá a resposta. Outros assim, não, eu vou escrever, deixo aqui, depois eu mando, né? Tem gente que diz, não, eu vou pensar, depois eu tomo uma decisão a respeito. Então, esse estado de maior equilíbrio, aquilo que você poderia chamar de seu maior equilíbrio, é muito importante, porque talvez seja o local onde você vive a maior parte do tempo. Ganhos e perdas. Eu botei aqui alguns conceitos de economia comportamental que são muito importantes para a tomada de decisão. Então, eu resumi da maneira como está aí, né? De maneira geral, a tristeza pela perda de algo é 2 vezes maior do que a alegria proporcionada pelo ganho desta mesma coisa. Então, essa aversão à perda termina mantendo as pessoas do jeito que elas estão. É isso que tende, a grande maioria, né, o nosso comportamento básico, a manter o que existe com medo do novo. Então, essa aversão à perda, para ela ser superada, eu preciso ter algo 2 vezes melhor, né? Não é só muito melhor. Quando você pensa em alguns conceitos de gestão como Kaizen, né, melhoria contínua, que Kaizen é um termo japonês e terminou sendo popularizado a partir da década de 70, quando a qualidade total chegou no Ocidente, né, através do modelo Toyota, de metodologias Lean, que a gente hoje usa muito em projetos, inclusive, ela veio de uma maneira assim que, olha, qualquer ganho vale a pena. Só que isso exige uma mudança cultural, porque não é a nossa natureza, né? Tem muitas pesquisas que reforçam, né, e dão subsídios para essa visão de que a gente tem muito mais medo de perder algo do que de ganhar, quando costuma ser em dobro, pelo menos na nossa questão mais de sentimentos ou psicológica. Humanos são facilmente influenciáveis. Os humanos são realmente influenciáveis. Quantas pessoas ouvem um argumento de alguém, aí você ouve de outro, aí você já muda, e muitas vezes você não para analisar. Você se influencia muito pelo que ou pessoas parecidas, como é que elas fariam. Então, esse sentimento de adequação é muito comum. Inclusive, quando você olha as tribos, né? Hoje, muita gente toma decisões olhando assim o que ficam todos os seus grupos e o que os outros grupos estão pensando a respeito. Quais são os argumentos que você poderia até, é, usando, né, um discernimento maior, saber aproveitar ou até mesclar com uma outra questão sobre pessoas para decidir algo, né, fazer uma intervenção. Isso vem de estudos, né, de psicologia, da economia comportamental, que se apropria disso. Na verdade, a economia comportamental tem a ver com o comportamento humano no processo de tomada de decisão. Então, você se apropria de conhecimentos da psicologia, da sociologia, da antropologia, né, de outras IAs aí da vida, para poder entender um pouco melhor o comportamento humano. Então, por exemplo, a questão da proximidade, não apenas física ou geográfica, mas também afinidade, parentes, amigos, por exemplo.
Então, quando as pessoas estão próximas, é muito mais normal, razoável, de maneira sem pensar ou se comprometer. Outra é a vividez, quando você coloca imagens, som, aspectos emocionais. Então, muitas propagandas envolvem a colocação de uma imagem triste ou uma imagem alegre. Está em propagandas de alguns produtos que não são considerados saudáveis, né? Muito pelo contrário, como cigarros de bebidas, que as imagens elas são bonitas, né? Então você procura dar vida daquilo, dar beleza aquilo para poder atrair. A gota do balde é um só, né? Eu sou apenas uma pessoa, eu não posso fazer muita coisa. E é claro que se todo mundo pensar assim, todo mundo continua sendo uma gota. Entender que um balde é constituído de milhares ou milhões de gotas. Então, quando você não consegue expandir esse sentimento para muitas pessoas, as pessoas acham que sozinhas elas não podem contribuir. Então, no momento atual, quando você pede que as pessoas fiquem em isolamento, né, que elas realmente se isolem, muitas pessoas pensam: não adianta, só eu vou fazer isso, outras pessoas não vão. Então, se muitas pessoas pensam assim, não adianta nada. Então, o comprometimento basicamente depende da proximidade. Você, né, que hoje, com as mídias que nós temos, tudo isso é mais fácil, né? Então, você fica ligado na hora. Um evento que aconteça agora, em alguns segundos você tem todo mundo recebendo essa informação. A outra é a vividez, quando eu consigo, através de imagens ou de artifícios que eu possa criar, eu dar brilho, dar destaque àquilo. E a terceira seria a gota no balde. Um outro elemento que eu queria destacar nessa introdução, né, sobre a questão do processo de escolha, de decisão, é a maneira como você cria as possibilidades de escolha. E isso pode induzir, né? Pode levar as pessoas a uma decisão de um tipo ou outro. Então, eu vou exemplo, o aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, ele tem algo muito interessante. Se alguém aqui já teve a oportunidade de estar no aeroporto de Amsterdã, especialmente homens, né? Você vai ver que tem dentro do vaso sanitário dos locais também do mictório. E, com isso, né, os homens miram para acertar o desenho da mosca. E você evita, com isso, reduz o nível, né, digamos, aumenta a higiene do local, né, evitando que as pessoas espalhem, digamos, né, o seu ato de urinar. Então, isso aí foi comprovado, fizeram medidas. Então, a questão é, eu tenho que fazer dessa maneira aqui, né? Mas se você ajuda a pessoa a tomar a decisão, facilita. Uma outra questão, assim, eu diria assim, muito mais intensa de percepção, tem a ver com a doação de órgãos. Então, eu vou dar um exemplo que está na literatura clássica de economia comportamental. Temos dois países que são muito parecidos culturalmente, muito parecidos, né? A Áustria e a Alemanha. E o interessante é que a Áustria é um dos países do mundo com o maior índice de doação de órgãos nesse momento, mas eu afirmo que é em torno de 80%, pouco mais ou menos, eu não me lembro. A Alemanha, ela é um dos países que tem uma doação mais para baixo, em torno de 15%, se eu não me engano, 10%. E qual é a diferença? A diferença é que na Áustria você é doador a princípio. Então, todos os austríacos, eles são, em princípio, doadores de órgãos. Se você não quiser ser doador, você tem que fazer um documento dizendo que não quer. E na Alemanha, como em outros países, como é o caso do Brasil, você, para ser doador, você tem que, em vida, fazer uma declaração dizendo que é doador ou a família autorizar, os parentes autorizados legalmente fazer isso. Então, isso muda radicalmente. Por quê? Porque você tem uma certa tendência de inércia. A pessoa deixa, né? Mas a maneira como você cria o processo de escuta é para menos. Isso é o que nós chamamos de paternalismo libertário. O Richard Thaler, que eu coloquei, é hoje talvez o grande nome, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel aí há pouco tempo,
de economia e ele é uma das pessoas que está estruturando esse novo momento da tomada de decisão baseada nas características de fato do comportamento humano. E ele sugere, né, para você não confrontar com o processo liberal do Ocidente, do capitalismo, do liberalismo, que haja um paternalismo no sentido assim, organizar escolhas que sejam socialmente melhores. Então, eu olho o interesse maior, grupos de pessoas, assim, não, nós vamos, de alguma maneira, induzir, né, mas a pessoa tem a liberdade de escolha. A liberdade continua. Então, na hora que a gente cria essa opção, é muito importante. Eu vou citar um caso atual, o caso da própria FGV, de outras instituições do mundo. Você, diante do que nós estamos vivendo, inevitavelmente, se você tiver que dar aula, vai ter que ser por alguma forma, né? Ou ensino à distância, ou uma metodologia síncrona, como é o caso do Zoom. O Zoom você pode fazer muita coisa. A gente está usando aqui o Zoom de uma maneira muito restrita. Mas você pode formar salas, fazer pesquisas na hora, tudo síncrono, né? Com o professor ali presente, te acompanhando na hora. E a gente deu a opção do aluno ou fazer através do Zoom, ou o aluno tranca sem custos e faz depois. Mas muitas pessoas reclamam, e é uma reclamação que, se você parar para pensar bem, não tem sentido, mas é porque entra o lado emocional. Porque ela pode esperar e fazer depois, né? Quando é, voltar a possibilidade da aula presencial. Ou, se ela quiser, ela pode fazer nesse momento. E você tem a liberdade de escolha. Então, o que acontece? Você recomenda, é o paternalismo libertário, você recomenda, olha, não quer interromper o curso? Está aqui, essa vai ser a opção básica. Você não quer, você tranca e não tem custo. Por que as pessoas acham que o direito delas está retirado? E não é o caso, né? Então, eu estou citando um exemplo muito adequado, assim, nosso, que eu tenho que explicar. Gente, se você para tudo e vai ter aula depois, você vai ter essa opção. Mas se você quiser a liberdade de escolha para as pessoas. Bem, eu já tô chegando nesse primeiro sendo colocado no chat, tá? Para a gente fazer uma primeira discussão, né? Primeiro grupo de esclarecimentos. Então, dentro desse conceito atual de tomada de decisão, tem o termo nudge, que em inglês significa cutucão, né? O nudge é quando você, com o cotovelo, assim, chama a atenção de alguém, né? É a palavra que em inglês traduz esse ato, né? De encostar, cutucar. E o Richard Thaler usa esse termo para sugerir, né? Assim, dá uma cutucada no processo de escolha, não, induz no sentido de criar uma alternativa que o default, né, o padrão, seja algo melhor para a sociedade. Então, dentro disso, a gente coloca, ele criou, né, e não só ele, isso já veio de antes, o chamado Homo economicus, que é o que a economia clássica prega, o processo de tomada de decisão, a gestão, né, que nós somos seres racionais, né, vem daquela linha aristotélica, e o Homo sapiens, que é o que nós somos de fato, né? Somos humanos. Então, nós temos todas as características boas, ruins, ou que seja, né, pela ótica de quem está analisando, de humanos que são falíveis, podem muito bem tomar decisões contrárias por N motivos, pelo estado emocional, pelo humor, por interesses ou qualquer outro fator. Então, a decisão não é lógica no sentido absoluto da palavra lógica. Então, isso é muito importante. E os chamados designers de escolha, os arquitetos de escolha, têm uma responsabilidade de facilitar a vida das pessoas, né? Criando padrões básicos, né? Digamos assim, a escolha que seja socialmente mais adequada. Então, compreender melhor o nosso comportamento, e as neurociências estão contribuindo muito para isso, a psicologia já vem contribuindo, a transpessoal, que integra várias visões, né? A psicologia comportamental, elas estão trazendo para todos nós cada vez mais informações, e a junção dessas fontes, como a neurociência, como a psicologia, né, como o próprio comportamento das pessoas em grupo, isso tudo será extremamente útil para nós. E fechando esse bloco, eu queria lembrar do resumo, né, que eu botei aqui a referência do livro Nudge, do Richard Thaler,
mas isso aí já vem de outros pesquisadores, apenas eu cito, estou citando conforme está lá, que nós temos dois sistemas de tomada de decisão e de pensamento: o sistema automático e o sistema reflexivo. O automático é aquilo que você faz sem nem pensar, já está embutido, ele é extremamente rápido e você não para pensar. E o reflexivo, você tem que seguir passo a passo, de forma consciente. Então, os exemplos que eu coloquei aí: direção de automóvel. Você, para aprender, você usa o sistema reflexivo, é lento, ele demora, mas depois que você dominou, é automático. O domínio de idiomas também. Quem já foi criado no idioma não para pensar no que vai falar. Simplesmente vem a intenção de falar e você fala. Mas se o teu idioma não é o idioma nativo, até você ficar próximo a isso, você tem que usar o sistema reflexivo, que é mais lento. Idem para um atleta profissional ou amador, né, que há uma diferença muito grande. Alguém fala para você uma temperatura em Fahrenheit ou Celsius, nós aqui no Brasil usamos Celsius. Se alguém diz que a temperatura está de 40 graus, você imediatamente já sabe o que significa. Se alguém dá essa temperatura em Fahrenheit, você tem que fazer a conversão. Você não sabe se está frio ou quente, né? Então, você tem dois sistemas aí nitidamente distintos e nós precisamos, para viver, dos dois. Aquele automático que nos ajuda na tomada de decisão do dia a dia, no que é rotina, até por questões de sobrevivência, né, diante de um fato inusitado. Nosso organismo tem que reagir de uma maneira automática, e aquilo que significa aprendizado, que é o sistema reflexivo, como é que nós temos que agir. E voltando de novo à questão do Covid-19, a gente tem essa questão, assim, não há um histórico, a gente não sabe como reagir de maneira automática. Então, a gente usa o sistema reflexivo, que é um sistema lento, mesmo com auxílio da inteligência artificial, dos algoritmos, da análise, né, de dados em volume, Big Data. A gente não tem como olhar e ter uma visão rápida, como em outras situações. Então, é um momento de muita análise mesmo, com a ajuda de todos esses aspectos, tá? Bem, e diante disso, eu vou retirar a tela, tá? E estou aqui à disposição agora, gente. Vamos ver o que o pessoal colocou no chat, se alguém gostaria de fazer perguntas. Deixa eu ver aqui dos participantes se alguém levantou a mão, não sei. Gabriela, como é que estão as coisas aí? Gabriela, tem aqui a Renata perguntando sobre o link que algumas pessoas não conseguiram entrar. Não sei se é possível colocar o link para ser compartilhado por outras pessoas. Eu tô só aguardando ela me responder se o pessoal já está inscrito, daí eu vou conversando com ela, qualquer coisa eu passo o link. Pode deixar. Por Tá enquanto, bom. O áudio está nenhuma aberto dúvida. para as pessoas? Alguém quer Não, perguntar algo? Você pode abrir, Gabriela, o áudio? tá. Não. Eu vou abrir para quem está Nenhuma pergunta? levantando a mão ali, tá? A Sharon e o Rui. Ótimo, legal. Ok, Sharon, por favor. Sharon, eu te dei permissão para falar, é só tu acionar o teu microfonezinho ali e fazer tua pergunta. Ok, nós vamos passar para o Rui, então, agora. Rui, você precisa só acionar o seu microfone ali Rui, meu no grande amigo canto, Rui. canto inferior esquerdo para poder falar, se quiser. Tá ali o tracinho vermelho, é só tirar. Só clicar Rui no tracinho. Está me ouvindo, Ed? Aí, estou ouvindo, só falar um pouquinho mais alto, Rui, por favor. É o seguinte, não é uma pergunta ainda, eu quero dizer que estou gostando muito de estar podendo ouvir você, com suas metáforas inteligentes, com suas argumentações, não são muito Rui, fala só um pouquinho mais alto, tá? Que está um pouquinho baixo, tá? abaixo, né? Eu não estou. Bom, eu não tenho uma pergunta a fazer, só para dizer a você Melhorou, que melhorou, melhorou. eu estou sentindo dificuldade, às vezes o som falha, mas eu estou gostando muito daquilo que eu consigo pegar.
Vamos andar mais um pouquinho, aí eu depois faço algumas perguntas para você, se houver Obrigado, Rui. espaço aí. Tá? Tá Parabéns, bom. bonito. Obrigado. Olha, uma dica, o som melhor. Se você, por exemplo, olha o slide e você tira o vídeo, você melhora na recepção em função do Wi-Fi que você estiver usando. Tá ok? Mais alguém? O Maurício, eu vou deixar o Maurício falar aqui também. E a Cheryl, se ela tiver conseguido, né, desbloquear. Maurício, Vocês conseguem me ouvir? ouvindo bem, Maurício, tá ótimo. Legal, legal, ótimo. Então, também estou gostando bastante da aula, e esse é um assunto que eu gosto bastante também em relação à tomada de decisão. Você falou bastante, ou pelo menos a parte que eu mais peguei, que eu entrei acho que uns 5 minutinhos atrasado, em relação ao processo da mente, né, para tomar decisão, e agora terminou com essas duas formas de pensar, né? Mas também olhando daí pelo lado dos problemas, assim, uma coisa que eu acho muito legal também é saber como interpretar e ler os problemas, né? E a gente tem diferentes tipos de problemas mais simples, problemas complicados, problemas Sim. complexos, com relações de causa e efeito diferentes. Como é que você vê essa questão de como saber interpretar os problemas para saber atacar e até, inclusive, saber qual a melhor forma de raciocinar ele? Olha, excelente pergunta, Maurício. Deixa eu aproveitar um que eu acho que pode ser legal para todos. Como o nosso tempo é curto, não é assim um curso, a gente tem essa disciplina no nosso programa, que, claro, é muita coisa, né? Tem vídeos, tem discussões de casos, etc. Tem uma maneira, eu diria assim, boa de você começar a analisar isso. Primeiro é que você tem dois tipos de pensamentos para tomada de decisão. O primeiro é o pensamento linear. O pensamento linear é quando você tem uma causa, gera um problema e esse problema gera um efeito, tá? E uma solução. Então, existem situações típicas, eu vou dar um exemplo assim bem mecanicista, dentro de uma empresa, né? Que é o nosso olhar, mas a gente pode pensar também em situações. Você tem um equipamento, né? Exemplo, você tá operando o computador e o teclado travou, deu defeito, queimou a placa do teclado. Você está usando um desktop, tá? Então, o problema gerou o quê? Travou a operação. Você tira, substitui o teclado, o problema está resolvido, ok? Sim. A causa foi bem clara, bem clara. Agora vamos aproveitar e falar associar ao Covid-19, tá? Você tem um problema. O problema está claro. A gente tem uma pandemia no momento, né? No início era uma questão localizada, os especialistas falaram, olha, como o mundo está hoje, estava antigamente, mais lentamente, né? A peste negra que matou dezenas de milhões de pessoas na Europa, a estimativa é que na Europa, na época da peste negra, por volta de 1400, ela tinha 50 milhões de habitantes. Eles, 14 milhões morreram da peste negra. Ela se espalhou ao longo de anos, né? O processo foi outro. Hoje, com o mundo todo interligado, é rápido. Então, apesar de você ter um problema nítido, que é a pandemia, você tem várias causas, né? Quer dizer, como é que a pessoa pega, né, o vírus? Uhum. Como é que o vírus se espalha? Então, existem vários estudos para tentar enxergar os vários canais e os meios. E a solução não é única. Se a solução fosse única, todo mundo estava se entendendo bem. Uhum. Os especialistas, né, em medicina pública, né, em saúde pública, os especialistas em comportamento humano, o efeito que está tendo, os especialistas dentro de organizações, políticos, todos estariam com uma visão única. Então, é um caso que você tem várias soluções possíveis para um mesmo problema. Então, é o que nós chamamos de problema ou pensamento sistêmico, tá? E aí fica tudo muito mais difícil. Quando o problema é linear, você tem uma causa bem identificada, um conjunto bem nítido, e aí você tem um receituário para isso, é muito fácil.
Então, o exemplo, por exemplo, de uma febre, né? A pessoa está com febre. A febre pode ter várias causas, né? E você, dependendo da situação, pode ter várias soluções. Então, no caso de saúde pública, você tem um pensamento sistêmico e isso vai ter que gerar naturalmente soluções assim mais complexas. Tá bom? Legal, Ok? ótimo. Conseguiu voltar? Tá bom, Maurício? A gente pode. Isso aí vai ser reforçado depois, talvez, com outros tópicos adiante. Valeu, obrigado. Sharon? Nada. Temos mais uma pergunta, professor, do Maurício Lima, dessa vez, certo? Se quiser falar, mas o Maurício também já perguntou no chat quais seriam os principais passos para uma tomada de decisão mais assertiva e resoluta. Se quiser comentar a sua pergunta, Maurício, pode ficar à vontade. Maurício, a gente vai colocar isso mais adiante aí nos slides, tá? Tá bom? Eu vou mencionar isso. Então, dentro da exposição normal. Então, vamos voltar lá. Eu vou voltar a compartilhar os slides. Bem, então, olha só. Parece até que o Maurício estava adivinhando, né, Maurício? Você já sabia qual era o slide que vinha, né? Um modelo clássico de tomada de decisão, como o Auren Uris. É claro que isso aqui tudo está simplificado, tá? Nós temos na literatura clássica desse assunto, naturalmente, o desdobramento, as maneiras, o processo, né? Então, primeiro, análise e identificação da situação e do problema. Por mais que isso pareça simples, não é. Dependendo do problema, você vai ter que ter meios diversos para fazer a investigação. Depois que você analisa e identifica essas possíveis causas, né, você desenvolve alternativas. Depois você compara as alternativas, depois você classifica os riscos de cada alternativa, escolhe a melhor. Repara que a melhor não quer dizer a única, né? A melhor na percepção de quem está decidindo. E aí é muito importante saber qual é o grupo que decide, né? Se esse grupo é representativo do interesse de uma organização, se for organização, se for de uma família, da família, e se for de um país, de um estado, etc. E aí você executa e avalia. Por quê? Porque é importante essa avaliação, que é o feedback. Porque eu posso tomar uma decisão seguindo todo esse roteiro, todo mundo concorda, pelo menos a grande maioria, mas na prática não funciona. Porque eu posso ter falhado aonde? Eu posso ter falhado desde uma análise de risco, está vendo tudo bem, mas eu avaliei mal os riscos. Então, a gente percebeu que a gente falhou muito porque a gente ignorou algumas situações. Ou falhado no momento inicial, na análise de identificação da situação. Então, há vários pontos desse roteiro. Por isso que é importante. Eu vou citar um exemplo aproveitando isso. Tá? Você sabe que o professor tem mania de história, né? Normalmente, a gente gosta de história dos casos que a gente vivenciou. Eu tive a oportunidade, há uns 12 anos, mais ou menos, tem pouco mais de 10 anos, de liderar um processo muito grande de ajuste do escritório de projetos de uma grande mineradora do Brasil, aliás, uma das maiores do mundo. E um dos métodos que se usa é o que nós chamamos de metodologia FEL, Front-End Loading. Essa metodologia ela é uma metodologia de porte, onde você começa, ela segue mais ou menos essa lógica que eu citei aqui, mas ela começa com você criando para uma situação 2, 3 ou 4 alternativas, não muito mais do que isso. Você pode até abrir no início, mas depois você foca em 2 ou 3 no máximo. E você coloca para cada uma delas os prós e os contras, e você justifica por que você escolheu essa. E aí passa por um comitê, em geral, né, que eles chamam de gates, por isso que esse método também é chamado stage gate, e você aprova ou não. E aí você vai prosseguindo no processo antes de jogar muito dinheiro. Isso aí, normalmente, em projetos que custam, no mínimo, dezenas de milhões de dólares. Então, o que aconteceu nesse local?
A mineradora, ela estava numa área afastada da cidade, mas a cidade começou a se expandir, a área urbana chegou próxima. E vários especialistas lá dizendo, gente, temos que cercar, temos que proteger o site, né? E a direção nada, não é o momento, etc. Até que tanta pressão que resolveram. Fizeram um estudo básico, assim, ok, isso aí vai custar, digamos, 20 milhões de reais. Então, vamos lá, vamos estudar e usar um método. E eles estavam discutindo possibilidades com muro. Que tipo de muro, qual a altura do muro, isso e aquilo. E aí eles usaram uma regra importante, a diversidade. Os grupos para discutir isso, você tem que ter representantes de várias áreas. Só que até então só tinha representantes de engenharia, de área de engenharia. Aí um dia apareceu um cidadão da área de TI que estava perdido lá. Ele chegou, participou, ficou ouvindo a reunião, porque mandaram ele estar lá, ó, tem que ter gente de outras áreas. Ele ficou ouvindo e falou, gente, eu posso estar falando besteira, mas olha, nunca houve invasão, não é isso? É muito mais uma prevenção. Por que vocês não colocam, né, uns postes metálicos, estruturas metálicas leves, com equipamentos, câmeras e equipamentos sensores infravermelho, porque aí você detecta qualquer animal passando, né? A cada 50 metros, mais ou menos, de distância, 100, é só orientar a avisada. E eu fiz um cálculozinho rápido aqui, não entendo muito dos preços aí da parte física, mas me parece que vai ficar assim 10% do que vocês estão imaginando. E foi a solução adotada, né? Então, é o teu negócio. Você coloca um monte de dinheiro civis, você espera que venha que tipo de solução, né? Eles vão ver a melhor alternativa de solução dentro daquilo que eles conhecem. Então, essa diversidade é muito importante, por isso que hoje se fala tanto da importância de você ter pessoas, né, gerar essa fase inicial e fazer uma escolha mais consciente. Então, no caso real, esse caso foi implementado, até porque eles tinham espaço para muitos monitores na sala de supervisão, e você multiplexa, você não precisa estar com uma câmera, né, um monitor para cada câmera. Você é igual quem tem prédio, mora em condomínio, prédio grande, sabe que você tem ali meia dúzia de telas e você vai alternando e vai acompanhando. Então, é isso. O método MASP é outro método muito conhecido, MASP de metodologia de análise e solução de problemas. As etapas são parecidas, né? Mas a lógica é, primeiro, estudo do processo. Então, você tem que olhar, tem que ser as etapas do processo. Depois, identificar o problema. E é interessante nesse método que ele começa olhando o processo. Não é como o anterior, que assim, você começa, né? Voltando aqui no anterior, né? É a análise e identificação da situação e do problema. Ele está misturado, né, com o problema. Aqui não, você primeiro olha o processo. Como é que as coisas... Depois você identifica o problema, depois você observa o problema, observa a situação, mergulha. Aí você analisa, pega dados, interpreta, cria um plano de ação, verifica, não é, se está tudo ok. Se não tiver ok, você volta a etapas anteriores, normaliza, ou seja, estabelece e gera uma conclusão. Se aquilo ali vai ser temporário, quanto tempo fica ou não. Tá bom? Bem, agora já procurando juntar um pouco mais essas informações, a questão quando a gente vai tomar ação, nós precisamos ter clareza sobre o que nós queremos ao final. O que você quer? Você quer uma experiência alegre, de felicidade, ou você quer ganhar dinheiro, né? Então, é muito importante você saber conciliar nas alternativas que existem o que você deseja. Então, sobre o objetivo, o que eu quero ao final, enxerga de uma maneira, a gente não chegou a um consenso, a tendência nossa é cada um tentar enxergar a melhor solução dentro do seu objetivo. Vamos pegar o caso aí do Covid-19. Existem poucas mortes, é uma decisão. Se você diz, não, o objetivo é preservar a economia, é outra decisão, né? Se você diz, não, o objetivo é fazer com que a gente enfrente
alternativas de manter algumas coisas funcionando. Se você não tiver clareza sobre o objetivo e partes interessadas e não uma só, porque quando você tem um problema que afeta todos, o problema não é só de especialistas em saúde, não é só de político, não é? Não é só de alguém que é especialista em TI, que está analisando os dados. Ele é um problema sistêmico. E se a gente acha que o problema é de um só, fica muito complicado. Por aquela ótica, a solução vai estar provavelmente mais clara e atende a um objetivo. Então, nós, como gestores, temos que estar muito atentos para poder olhar isso, não como quem tem um time de futebol e torce para quem olha o futebol sem paixão. Olha porque gosta, quer ver tudo, a paixão pelo futebol, do esporte, e não por um time específico, né? Então, isso é interessante. Eu vou compartilhar, eu vou botar uma tela de um conceito que eu acho muito legal, um conceito japonês, tá? Está aqui. Compartilhando com vocês. Eu acho que já deu tempo da tela chegar para todos. O Ikigai é uma coisa muito interessante para você poder ter uma referência, tomada de decisão e até dos seus objetivos, o que você quer. Então, ele junta coisas que você deveria, em princípio, levar em conta quando escolhe algo para a sua vida, né? Para isso, você tem que saber o objetivo, porque às vezes eu posso querer algo como lazer, ou então eu posso querer algo como fonte de renda para mim, quero viver. Então, por exemplo, a primeira coisa que está aqui é o que você ama. Então, assim, o que você gosta de fazer? O que te dá satisfação? Depois, em que você é bom? Porque você pode ter satisfação e não ser bom naquilo. Então, até como algo para lazer, você realmente não consegue fazer aquilo. Você ama, gosta, mas você não é bom. Você pode até se desenvolver. Outra questão é o que o mundo precisa. Com Ou seja, licença. tem mercado para isso? As pessoas necessitam disso? Pois não. Professor, o pessoal está falando que o áudio ele está Pois falando não? bastante. Será que tem alguma coisa aí que está interrompendo, talvez, o áudio? Eles estão Não, sentindo o áudio muito cortado. não, aqui está bem silencioso. Eu vou procurar falar um pouco mais devagar, porque aí talvez já não picote tanto, tá? Obrigada. Bom, tá, eu vou mais lentamente. Então, voltando aqui, só resumindo o que eu já tinha dito do Ikigai, o primeiro pilar é o que você ama, o que você gosta. O segundo é o que você é bom, se o mundo precisa, se há mercado para aquilo, se você olha em termos de profissão. E o quarto é se você pode ser pago adequadamente por aquilo, se você pode viver daquilo. Então, observe que é uma referência para você estabelecer escolhas. Então, se você usa como referência o Ikigai, que é uma antiga, você tem uma referência para poder fazer suas escolhas. Então, eu só estou ilustrando aqui com uma ideia filosófica até, né? Como é que você pode ter referência para gerar alternativas e, a partir dessas alternativas, fazer uma escolha mais consciente. Quantos de nós aqui faz o que ama, é bom naquilo, né? O mundo precisa, mas você não consegue ter uma remuneração adequada, justa, do que você precisa para viver. Ou então você até tem uma remuneração justa, o mundo precisa, você não gosta muito. Eu vou fechar isso aqui, vou voltar para o nosso webinar, tá? Daqui a pouco eu dou uma outra parada. Bem, está aí o slide. Já vou parar daqui a pouquinho de novo para a gente conversar um pouco mais, tá? Então, assim, os objetivos, uma base de avaliação para vocês, alguns métodos
E citei o exemplo, inclusive, né, de uma grande mineradora, onde a gente tem na metodologia essa obrigação de gerar alternativas. E se é só um tipo de pessoa decidindo, obviamente só vai ter um viés, um caminho ali. Então aqui está um exemplo bem simples em relação a uma casa, né? Então, quando você estabelece os objetivos para fazer um esforço imóvel, os objetivos principais você pode desdobrar em objetivos secundários. Localização. Boa localização pode ter coisas diferentes, né, para pessoas diferentes. Então, a gente precisa eventualmente detalhar. Quando você estabelecer objetivos e a partir daí você vai fazer escolhas e decidir, é importante dar um pouco mais de clareza a isso. Então, você gera as alternativas, conforme até eu já citei, né, no exemplo que eu dei agorinha. Uma outra coisa importante é lembrar que, em algum momento, você tem que parar de gerar alternativas. Então, em algum momento, você vai dizer, não, chega, né? Já chegamos a um ponto razoável, esgotou, vamos trabalhar com o que nós já temos. Nada impede até que você volte depois. Então, acima de tudo, saiba quando desistir. Outra coisa, as consequências. Então, há algumas alternativas, elas podem ser alternativas muito caras, por exemplo, ou elas podem ser alternativas que a gente não tenha gente capacitada adequadamente para implementar. Então, não adianta você ter uma alternativa boa, tecnicamente, socialmente, ou o que for, se não há recurso ou se não há gente capacitada. Então, é muito importante você não tomar uma decisão porque ela é boa. Mas, assim, ela é boa, ok, mas e aí? Né? O que vem depois disso? É viável? O que pode acontecer a médio prazo, longo prazo? Então, nós precisamos olhar as consequências. Então, eu botei aqui um quadro de alternativas em relação ao emprego, onde do lado esquerdo você tem os objetivos que você deseja, né? E do lado direito você tem algumas opções que apareceram. Se isso aqui fosse verdade hoje, seria ótimo, né? Você ter como objetivo o emprego e poder ter 5 alternativas, como nós estamos colocando aqui. Infelizmente, não é a realidade que nós temos hoje. Mas, levando isso para outras situações da vida, é muito importante você começar com os objetivos. O que você deseja, né? De fato, para a partir daí você ter as alternativas e estabelecer um critério melhor de decisão. Um outro aspecto que eu estou compartilhando aí nesse slide, nessa tela, é a capacidade de suportar riscos. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples, que é investimento. Quando você aplica em ações, tem ações de vários tipos. Tem as ações clássicas, né? As ações que são as blue chips, aquelas tradicionais das grandes empresas, que elas têm uma certa estabilidade, uma rentabilidade, e tem as ações de alto risco, né? De startup, empresa pequena, promissora. Então, tem gente que tem um apetite para arriscar mais, tem gente que não quer arriscar nada, e, além de tudo, o conjunto de investimentos em ações sempre é um investimento sujeito a risco. Então, as pessoas que estão agora olhando o que está acontecendo por conta do coronavírus, muitas estão assustadas, porque as ações caíram aí 30%, 40%, e em outros locais do mundo também. E aí, se a pessoa olhar dessa maneira pontualmente, ela diz, meu Deus, perdi 100 mil hoje, perdi 20 mil hoje. Quando você precisa saber se aquilo ali é uma decisão a médio prazo ou se é imediato. Se eu estou colocando dinheiro agora e eu preciso daqui a algumas semanas, eu tenho que tomar muito cuidado, porque é um mercado assim, muito volátil, né? Tem riscos ali. Na média, você sabe que acompanha um processo de rentabilidade bom. Então, a questão do risco é muito importante. Depende do que você deseja para a vida, dos seus objetivos, depende de um horizonte de tempo. Como é que você olha isso em termos temporais? Para que é esse investimento? Para que é essa decisão que eu estou tomando? Então, cada pessoa tem uma visão de risco. Tem gente que arrisca demais, tem gente que não arrisca nada, tem gente que depende, né? Depende até do humor do dia. Então, é muito importante nós, como gestores, até na nossa vida pessoal,
ter um pouco mais de clareza sobre como é que nós olhamos o risco. Uma outra questão importante são as decisões interligadas. Muitas decisões, elas afetam quando eu tomo a decisão X, ela afeta o ambiente Y. Então, voltando à situação do coronavírus, que a gente fez a proposta de trazer algumas reflexões em cima disso, né? Nós estamos num momento com muitas decisões interligadas sobre esse assunto. Porque na hora que eu digo assim, todo mundo em casa, eu vou afetar a economia, posso afetar abastecimento, eu posso afetar a questão do comportamento social, né? Pessoas que estão ficando depressivas, que dizem que não aguentam mais, né? Então, você começa a ver que a decisão A tem consequências. Não, vamos fazer o seguinte, libera tudo, deixa o vírus correr solto, tem as estatísticas aí que diz que vamos só colocar as pessoas mais velhas ou com alguma situação mais delicada de saúde em casa. Elas vão ficar reclusas, estão proibidas de ir para a rua. Se saírem, vão ser multadas, etc. E tal. Gente, isso aí vai ter consequências também. Então, é muito importante a gente ter clareza que são decisões, uma afeta a outra. Então, é preciso saber como é que a gente compõe esse mix. E isso não é algo fácil, não, mas volto a dizer, se você tiver uma diversificação de pessoas trazendo bons argumentos, com boas intenções e querendo chegar a um resultado que seja o melhor possível, ótimo. E aí eu quero, nesse momento, eu vou abrir, deixa eu até olhar aqui antes, tá? Eu vou abrir, eu vou falar um assunto aqui agora, e depois eu abro para o novo momento aí de perguntas, tá? Comentários. Eu queria falar sobre a questão de dilema e problema. É preciso que a gente tenha clareza sobre isso. Quando a gente diz assim, fulano tem um problema, problema é algo que demanda uma solução. Então, quando alguém diz que tem um problema, você vai discutir para ter uma solução. Outra coisa é dilema. Dilemas são certas coisas que você não tem, em princípio, como resolver de uma maneira clara. Qualquer que seja o caminho que você tome, não há necessariamente uma solução segura que seja aceita por grande parte das pessoas. Então, eu vou dar um exemplo bem simples de dilema. Imagina que você tem filhos que têm conflito, brigam, filhos de idade próximas. Se você pensa que tem um problema, você vai querer resolver. O que acontece? Alguém diz assim, não, coloca de castigo, não deixa usar nenhum equipamento eletrônico, não pode acessar a internet. Aí você vai lá e faz. Resolve durante algum tempo, depois deixa resolver. Uma outra diz assim, não, dá uma palmadinha. Ah, mas não pode. Não, palmadinha só, não é nada violento, não. Também não resolve. Na realidade, você vai ter que fazer uma intervenção contínua, monitorando isso, e aí, ao longo do tempo, esse dilema será resolvido. Então, é bom a gente pensar nisso. Quer dizer, que situações na minha vida eu não tenho como resolver de imediato? E quais eu tenho um horizonte bem nítido, razoável para eu tomar a decisão? Então, pessoas que trabalham com comportamento humano, terapeutas, psicoterapeutas sabem disso, né? Há situações que, pela experiência, pela formação, pelo estudo que esse profissional ou essa profissional tem, sabe que aquilo ali pode ser resolvido num prazo curto. Há chance. Cada ser humano é um, né? Mas, assim, em média, resolve-se num tempo curto. Outros não. Isso aí vai levar algum tempo. Há todo um conjunto de etapas que nós vamos ter que seguir para chegar a uma solução. Então, é muito interessante. E eu vou dar um último exemplo ligado a isso. Eu tenho um caso, que é um caso real, foi feito por um médico brasileiro. Eu perdi a referência desse médico. Ele fez um artigo, fez uma situação lá e depois a gente adaptou isso como um caso real. Tá? O caso da diálise, né? Eu chamo de rim artificial. Nós temos você tem 5 vezes mais pessoas do que o número de equipamentos. Essas pessoas, imagina que, em média, eu tenho 5 candidatos para usar a máquina. E essas pessoas, se não usarem a máquina, a chance de morrer num prazo curto é alta. Bem, a gente sabe que isso aí, infelizmente, é um fato, né? Somente no nosso país. Então, uma situação dessa, quem você escolhe? Você está no comitê, você tem, no geral, 5 pessoas que são selecionadas,
são colocadas ali, tem um resumo biográfico delas, o que é que elas fazem, como é que elas são, basicamente, assim, uma visão objetiva delas. O grupo decide por uma. Então, são 5, eu coloco numa folha, tem um resumozinho de cada pessoa. Bem, depois que o grupo chega ao nome, eu coloco uma segunda folha, e essa segunda folha tem aspectos comportamentais. E é interessante que metade dos grupos muda a escolha. A gente dá mais uns 15 minutos para os grupos discutirem, e depois desses 15 minutos a gente pergunta, manteve ou não? E por que manteve? É interessante que os grupos que mantêm é porque, de alguma maneira, geraram critérios onde o aspecto do comportamento que veio na nova folha não atrapalhou. E os que mudaram é porque foram por outro caminho e aquela informação nova gerou uma dissonância e aí o grupo terminou migrando. E aí a gente discute isso, que não necessariamente há uma única decisão, depende até das informações que nós temos. Então, muitas decisões interligadas, a gente vai depender das informações que nós temos para poder tomar. Então, eu vou aproveitar e colocar uma outra informação agora concreta sobre o Covid-19, né? Foi o que eu vi, não tenho certeza, temos que verificar a fonte, mas eu estou citando aqui como reflexão, é um momento para isso. Diz que na Espanha não tem como atender todas as pessoas em estado mais grave pelo Covid-19 e as pessoas com mais de 65 anos, se eu não me engano, o que eles estão fazendo é não colocar no equipamento, né, de ventilação pulmonar, né, automática, forçada. Então, é mais ou menos a história do rim artificial. E você pode concordar ou não, você diz assim, é um absurdo, mas imagina concretamente, você como decisor, você tem, em média, chegando 1.000 pessoas por dia para usar aquilo ali, e você só tem 100, 200, 300, 400 equipamentos. Não dá para atender todo mundo. Qualquer decisão que você tome vai gerar consequências para um grupo. Então, muitas vezes nós estamos diante de situações desse tipo. Algumas são impactantes no sentido da vida, né? Da vida do ser humano, outras geram um impacto financeiro, outras um impacto social, mas de qualquer maneira são decisões interligadas. Pessoal, vou abrir mais uma janela de tempo agora. Professor, só para te avisar, professor, eu desliguei o seu vídeo para melhorar a qualidade do áudio, tá? Deu uma melhoradinha aqui, a gente reparou. Tem problema? Quer que eu ligue o seu vídeo de Se eu novo? soubesse, eu tinha retocado aqui meu visual, mas tudo bem. Tá Professor, enquanto o pessoal vai se preparando para fazer algumas perguntas, ficou para trás uma pergunta da Rosalice. Ela deu parabéns pela iniciativa e comentou: creio que o momento que vivemos você apresentou bem como aversão a perdas. O que seria 2 vezes melhor para que as pessoas possam retornar à normalidade? Quais seriam suas recomendações para os líderes das empresas usarem para convencer seus liderados? Olha, isso aí é uma pergunta difícil, né? Isso aí é uma pergunta que vale, eu não sei, talvez $1 trilhão hoje, né? Uma resposta segura, né? Eu acho que hoje, o que as pessoas estão querendo ao mesmo tempo para superar esse problema? Uma segurança em termos de saúde, de que elas não vão ser contaminadas, e elas querem também uma segurança no sentido financeiro, no sentido social. Se nós olharmos a discussão toda que está ocorrendo, a gente tem uma polarização. Nós temos um grupo de pessoas, naturalmente, mais pessoas comprometidas com o capital, né, com a questão da renda, de fazer com que as máquinas, né, de produção continuem funcionando, e essas pessoas são favoráveis a você reduzir bastante essa limitação, mesmo que algumas pessoas morram, olhando estatisticamente o percentual e a probabilidade. E a gente vê isso quando você olha estatísticas dizendo, olha, como eu vi, somente 1 em cada 1.000 pessoas até 30 anos de idade, pelo histórico do Covid-19, morre, né? E a gente está vendo também que tem diferenças regionais. A Espanha, por exemplo, na Itália, os índices de mortalidade são maiores, né, de letalidade. Então, você tem um grupo que olha assim, é um trade-off. A gente não pode deixar com que a economia pare e a gente tenha problemas sociais mais longos, com impacto mais duradouro.
E, por outro lado, tem as pessoas que dão ênfase bastante na questão da vida e evitar que mais pessoas morram. Além das pessoas que já morrem por trânsito, por gripe, por sarampo, por dengue, né? Então, assim, tem toda uma série de informações que a gente está olhando. O que poderia ser feito? Se você consegue conciliar esses dois grupos, dando uma segurança financeira, isso talvez tenha sido o que a gente está vendo aí nos países, né, mais envolvidos, os governos vão ter que se endividar e injetar dinheiro para segurar e superar esse risco. Então, o que pode ser feito é isso, quer dizer, o risco que eu tenho de perder minha renda, eu não tenho condições de viver, como é que eu vou comer? Né? Hoje mesmo, eu vi a história de uma pessoa, né, que em Copacabana, uma senhora desceu para fazer compras e os mendigos estão passando de cidade, porque os mendigos vivem do que as pessoas dão. E se não tem gente circulando na rua, né, o que eles vão receber? Não tem comida, não tem nada. Então, essa pessoa até teve que comprar, né, miojo, que alguns pediram, para poder distribuir. Não é isso, Rui? O Rui está nos ouvindo aí, sabe da história. Né? Então, como é que fica a situação dessas pessoas? Que tipo de crise social e consequências nós podemos ter? Então, se você conseguir conciliar isso, você injetar dinheiro, mesmo que isso signifique que as economias mundiais vão dar uma travada. Então, pode ser um dos caminhos, né? É o nível de garantia que você dá de empregabilidade ou de renda, não vou dizer nem de emprego, mas pelo menos de renda, para que as pessoas sintam que elas podem superar essa adversidade. Eu tenho que dar o dobro no sentido da perda que elas estão percebendo, eu dar uma garantia para elas. Até porque, nesse momento, obviamente, uma garantia dessa seria muito mais importante. Tá bom? Mais alguma pergunta no momento, pessoal? Se quiserem colocar ali no chat, ou se vocês quiserem levantar a mão para falar. A Rosalice agradeceu a resposta do professor. Obrigado, Rosalice. É um momento difícil para todos nós, né? O Maurício Lima comentou: nos deparamos com tomadas de decisão a todo momento. Escutei uma vez de um diretor japonês o seguinte: até a sua boa decisão, se for tomada por motivos errados, pode ser uma má decisão. Levo essa frase para o meu dia a dia. Quando entendemos o real valor desta frase, o dia a dia fica muito mais fácil. Sim, é verdade. Na realidade, eu coloquei até um slide anterior, né, que o que as pessoas dizem, as ideias em si, isso não vale muito, o que vale é a intenção, né? Então, muitas vezes, a pessoa tem uma ideia brilhante, mas a intenção que está por trás não é boa. Temos Tá? alguém E a aqui. gente não percebe, às vezes, na hora. Né? Alguém coloca uma alternativa e legal, mas aquilo ali a pessoa já pensou bastante, ela sabe quais são as consequências daquilo ao longo do tempo. Né? Então, é muito importante você saber qual é a intenção. Então, o motivo errado é esse. Né? Por que a gente está tomando a decisão? Eu vou dar um exemplo no caso de empresa. Você pode fazer uma empresa dar um lucro maior cortando custos. Você demite pessoas, enxuga, né? Você cria um clima horrível. Então, no momento inicial, se o interesse do executivo é gerar uma melhoria para a empresa, assim, maior lucro, né? Maior crescimento, consegue. Mas, na sequência, quais as consequências? Né? Então, vem aquela questão de tomada de decisão. Você tem que ver as consequências interligadas. E muita gente toma decisão em benefício próprio, porque vai ter. A gente teve a crise do mercado financeiro americano aí, alguns anos, quase 10 anos, por conta disso, dessa ganância. Né? Então, vieram novas regulamentações, muita coisa veio a partir daí para dar um controle em cima dessas decisões, olhando muito o interesse de alguns pequenos grupos, olhando o conjunto da população. Né? Isso aí, Maurício, legal. Muito boa essa reflexão, tá? Bem lembrado. Tá ok? Mais alguma pergunta no momento, pessoal? O Thales. O mundo dá voltas e o seu dinheiro também. Já pensou em investir em ações? Você pode fazer. Ah, não. Você pode fazer parte da melhor parte da economia brasileira agora. Busque informações, fontes confiáveis e analise qual atitude faz sentido para você e seu bolso. Thales, eu concordo plenamente com você, tá? Eu conheço pessoas que não são nem são pessoas que vivem do seu trabalho, não são investidores profissionais,
que estavam com algum dinheiro disponível e estão ganhando algum dinheiro nesse momento, porque na hora que as ações caem, e você, olhando um país como o nosso, eu sou uma pessoa muito otimista em relação a quase tudo na vida. Não vou dizer tudo porque é muito forte, mas eu acredito muito no Brasil. Eu acho que a gente está num momento de transição, né? Eu acho que a gente vai ficar melhor ao longo do tempo e eu acho que é um bom investimento. Na hora que as ações caem, pelos motivos que nós conhecemos em termos de economia, quem tem algum dinheiro vale a pena, né? Eu acho que está comprando bem e pode, né, tirar proveito no sentido do investimento nesse momento. Gabriela, né? Isso, eu vou só, o Rui quer falar aqui rapidinho, daí nós retornamos com a Tá apresentação. bom. Oi, Rui. Estamos aqui. Oi, professor Edmárcio. Tudo bem, querido? Tudo bom, meu amigo, meu querido amigo? Deixa eu te falar um negócio que está passando pela minha cabeça. É que toda decisão que precisa ser tomada, ela se configura como um problema, como qualquer outro. Um problema ou um dilema, alguma coisa que você tem que se movimentar. E eu não vi ainda, eu queria que você falasse, que eu sei que você sabe dessas coisas, mas eu queria ouvir de você. A questão do olhar. O olhar que você bota no problema configura o problema, às vezes, de maneira tão diferente que você tem, às vezes, 3, 4 soluções que são boas, uma talvez seja melhor, mas eu não vi isso naqueles esquemas de resolução de problemas. Ou seja, que olhar, que alternativas de ver para isso. Por exemplo, hoje, nessa questão que nós estamos vivendo aí, que a gente vê aqui na rua, já sei que a Ruth falou que a Heloísa andou distribuindo os mendigos aqui. Foi, você me contou. E é verdade, ela não tem a casca grossa que eu, por exemplo, tenho. Ela fica sofrida quando vê aquilo. Eu vejo, mas eu consigo me enrijecer. Ela não, ela chora, fica toda preocupada. Mas a questão não é essa. A questão é assim, como é que a gente lida com essa necessidade de vários olhares sobre a mesma situação, problema? Pronto, essa é a minha questão. Rui, eu tenho uma visão sobre isso que eu acho que passa muito pela questão da cultura, tá? Então vamos começar olhando assim empresa, que eu acho que é mais fácil, né? Porque é um ambiente mais controlado, é um ambiente mais fechado, né? Mais delimitado. Quando você, por exemplo, em algumas empresas quem toma decisão é só pessoas ligadas à área de produção ou à área comercial. Você tem um tipo de olhar dessas pessoas. Quando você consegue envolver a área de recursos humanos, por exemplo, você começa a ter outras ponderações e outras possíveis influências. Se essas pessoas dessas áreas que têm um olhar diferenciado, se elas puderem ter algum poder, não no sentido da decisão, mas o poder assim de alguma maneira se impor como uma voz forte também, e não apenas como uma voz que está participando ali porque foi chamado, tem que estar presente, faz parte do ritual, eu acho que é legal, porque você introduz outros olhares. E eu vejo muito como a questão da cultura, né? Quando você olha um país como o nosso, nós temos um tipo de cultura para tomada de decisão. A forma como nós olhamos socialmente, a maneira como um governante se manifesta, né? De uma maneira, às vezes, direta, de uma maneira muito objetiva. Não vou nem entrar em detalhes sobre percepções, sobre outros aspectos, né? A nossa cultura reage um pouco a isso. Outras culturas talvez vejam isso e discutam de outra maneira. Então, eu acho que o olhar é muito da cultura, é muito da educação que nós temos, e é muito difícil. Numa empresa é mais fácil você perceber, porque tem empresa É que é muito verdade. focada no lucro. Então, assim, ela não tem problema nenhum, porque o olhar dela é um olhar que está garantido ali, né? É verdade. Ela vê dessa maneira e pronto, acabou, são os valores dela. E a gente não pode esquecer, eu não coloquei slides sobre isso, mas a questão da cultura. A cultura, em geral, é algo muito arraigado, mais do que nós imaginamos, ela é profunda, ela é ampla, ela uma empresa maior, num grupo maior, numa sociedade, então, e ela está espalhada nessa sociedade de uma maneira maior do que nós imaginamos. Ela contamina, né?
ela se espalha. Então, é esse olhar que faz com que a gente gere alternativas diferentes. Então, a alternativa não vem só do problema em si, de uma questão objetiva, vem da questão das crenças, da maneira como você enxerga o mundo, até questões religiosas, que aqui no Brasil elas não são assim muito não influenciam muitas decisões, mas tem países que questões religiosas, nós sabemos, né? Países mais ortodoxos, que a religião é um dos elementos na tomada da decisão. É verdade. Você entrar aqui em crítica religiosa, questão religiosa, é um fato, é factual. A religião faz parte do olhar também ao decidir. Isso aí. Professor, nós temos mais uma pergunta aqui no chat, tá? E eu acho que depois podemos seguir. Neste momento difícil em que estamos passando, observamos os governantes procurando alternativas e os empresários procurando alternativas. Em qual momento do processo estas alternativas devem ser avaliadas de forma conjunta, sendo que o primeiro objetivo é a vida? Olha, eu acho que já deveria estar, entendeu? O problema todo é a gente pegando a situação nossa aqui, não vamos nem olhar de outros países, porque cada país é uma realidade, é uma cultura. Você vê a Inglaterra mesmo agora, né, demorou a tomar decisões e vai ter que tomar decisões aí bem duras e bem rápido. Mas eu acho que deveria ter um comitê de crise que fosse de fato representativo, né? A gente não tem. As empresas hoje elas estão criando, algumas passaram a ter esse comitê de crise a partir de situações do passado, né, que elas vivenciaram. Nós, como país, não temos essa prática. E, para piorar a situação, a gente está ainda no momento de muita polarização, né? O Brasil vem de uma situação de polarização aí de uns 6 anos para cá, principalmente 6 anos para cá. Então, isso dificulta, porque você tem uma polarização política, dentro de cada grupo, né, você tem novas polarizações, quer dizer, o conflito gera mais conflito e essas partes não conseguem se entender. E a gente tem um problema muito sério, que os principais poderes do Brasil estão em conflito também. Então, o Covid-19 chegou no momento que a gente está, de fato, com a energia do conflito em alta. Isso é difícil porque somente se a situação ficar muito grave é que essas pessoas vão se juntar de fato. Então, a percepção que eu tenho é que, infelizmente, só se a gravidade ficar maior, o efeito ficar maior, né, como foi colocado aqui a questão da vida, né, foi colocado aqui pelo... Não deu para ver o nome, tá? HSC Hatch. A questão da vida é importante, tem que ser uma referência muito séria para a decisão e é preciso que ela contamine muito. Eu vou aproveitar e vou colocar logo na sequência um slide que eu deixei aqui pronto, aberto, dependendo da situação, eu iria apresentar e vou compartilhar com vocês para fazer um comentário sobre isso, tá? Ok? Herbert, né? Foi o Herbert que colocou, vi aqui agora, ele colocou. Tem a Rosana também, com relação à crise pandêmica do Covid-19, a decisão dos governos entre lockdown horizontal e lockdown vertical é um dilema ou é um problema? Para mim, isso é um dilema, né? Porque continua a situação sem clareza, né? Não adianta você criar termos como horizontal e vertical se você não tem uma intenção clara, se você não tem um comitê de crise, né? Você apenas dá uma refinada e diminui o problema. Mas o problema maior continua, é como se você estivesse mascarando. Você está com febre, está doente, você toma um remédio para febre. É mais ou menos isso. Então, a questão tem que ir na causa. Quer dizer, quais são as causas fundamentais disso? Né? E, no caso, a gente até já sabe, mas, assim, principalmente as possibilidades de solução. Tá bom, Rosana? O risco de uma quebra institucional, Birajara, deve ser considerado em decisões estratégicas de curto e médio prazo, sem dúvida alguma. Se você tem uma situação muito forte de crise, isso acontece em caso de guerra, você termina tendo que centralizar o processo de decisão. Então, na hora que você tem uma crise forte, a tendência é você ter um processo de decisão forte, autoritário e centralizado. Isso pode ser útil. Eu vou dar um exemplo. Quase todos os países ocidentais, né, e eu acho que os outros também, a Constituição prevê amplos poderes ao presidente,
ou ao governante local, dependendo do caso, em caso de calamidades públicas ou de guerra, etc. Então, quando você cria essa situação, o governo americano já usou muito isso, quando tem que aprovar o orçamento do ano, final de ano, e de repente não está conseguindo, usa certos poderes para poder puxar mais poder para si. Então, sim, é um risco. Qualquer situação mais grave, as legislações, as constituições da maior parte dos países delega mais poderes ao mandatário principal. Ok? Temos só mais uma pergunta do Matheus aqui. Professor, como criar um comitê anticrise com uma adequada tomada de decisão em um ambiente bastante polarizado dentro dos principais poderes que governam o nosso país? Olha, eu acho que num caso desse a gente tem que contar que possam existir pessoas de bom senso, sabe? Às vezes de onde a gente não espera nada ou não vem nada mesmo, né? Como dizem, ou vem alguma coisa. Então eu acho que eventualmente algumas dessas pessoas, principalmente políticos, sendo pressionados e vendo a situação ficando feia e até por uma questão de oportunidade podem tentar criar essa solução. Então, eu confio muito assim que algumas pessoas tenham dentro de si uma boa intenção, ou que ela surja, que isso brote da pessoa, porque, afinal de contas, eu acho que as pessoas não são, né, ou totalmente ruins ou totalmente boas, mas que esse lado bom aflore, né? E pessoas que são mais ligadas em religião ou têm alguma fé, mesmo que não sejam por questões religiosas, elas torcem por isso, né? Mandam energia positiva e tentam ajudar. Então, eu acho que toda ajuda é importante e eu confio muito que, em algum momento, algumas dessas pessoas, nos vários âmbitos de governo, elas consigam se juntar, elas consigam superar essas adversidades em prol de alguma coisa maior, que é o objetivo maior que todos temos, né? Ok? Professor, não sei se o senhor quer continuar e deixar o restante das perguntas que a gente tem para um momento mais adiante. Vamos deixar para um momento mais adiante, porque eu finalizo agora e aí fica mais fácil, tá? Eu queria falar de alguns vieses comportamentais, talvez ajude até a gente entender por que as pessoas tomam ou não tomam certas decisões. Ok, então, pessoal, eu vou anotar as perguntas de vocês e a gente retorna para elas mais tarde, ok? Pode seguir, professor. Então, eu vou compartilhar agora com vocês. Deixa eu ver onde está aqui. Desculpa, gente, estou só procurando aqui que eu não. Não, não é esse aqui, não. Ué, por que não está aqui? Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é isso aqui. Mas vou voltar para cá, depois eu prossigo. Só um instantinho que deu algum problema aqui no meu compartilhamento. Voltando para cá. Daqui a pouco eu apresento o slide que eu gostaria, tá? Então, vamos falar um pouquinho de o que nós chamamos de armadilhas, entre aspas, psicológicas, né, que têm um viés comportamental. Isso aí já vem sendo estudado desde a década de 60. O Kahneman foi o primeiro psicólogo que se dedicou a isso. E é muito interessante a gente dar uma olhadinha rápida para ver como é que isso influencia nossas decisões, né? A questão da reciprocidade. Nós temos um forte senso de que se alguém nos fez um favor, temos que retribuir. Então, observe que não é uma questão só de educação, é uma questão de comportamento, né? Alguém faz uma coisa boa para você, você se sente de alguma maneira obrigado. Tem algumas culturas que, se você der para a pessoa um presente que ela não possa, em algum momento futuro, te dar algo mais ou menos equivalente, ela não aceita. Então, nessas culturas, você dá presente conforme a possibilidade que a pessoa tem da retribuição. Então, leva em conta essa questão da reciprocidade. O comprometimento e coerência, né?
Quando você declara algo ou proclama para as pessoas, há uma tendência maior de você fazer. Então, quando você diz que vai fazer algo, você vai ser cobrado por isso. Então, quando você proclama, muito cuidado, você vai ser mais cobrado e você também vai se cobrar mais. É uma tendência. A questão da armadilha da semelhança social ou pessoas como eu. É muito comum a gente decidir o que é correto olhando muito, assim, pensando como é que uma pessoa com o meu nível de educação, do meu país, da minha região, na minha posição, como é que decidiria, né? Então, pessoas como eu, é muito comum você buscar digamos, um ajuste dentro do comportamento que seria um comportamento mais típico. Do gostar e rapport. Quando a gente gosta mais de uma pessoa, a chance de você concordar ou dizer sim é muito alta. Então, mesmo quando aquilo não é muito correto, é uma questão de gostar, é uma questão de querer agradar a pessoa. Então, muito cuidado, porque a pessoa pode estar falando algo muito errado e você concorda porque você gosta dessa pessoa. Até em relação a governantes, também tem isso, né? Muitas pessoas, por gostarem de um determinado político, elas vão concordar e vão querer fazer tudo conforme aquela pessoa diz, porque elas sentem a identificação. Então, elas racionalizam aquilo que pode ser ruim e olham o lado bom. Então, há uma tendência, isso é normal, as pessoas, às vezes, porque alguém que você gosta, que você respeita, tomou uma decisão, não necessariamente ela será boa. Então, quando a gente tem consciência dessas armadilhas, a gente se prepara melhor para que a gente possa ser mais assertivo, né? Que a gente possa, com todo respeito, né? Assertividade é dizer o que você pensa no momento certo e tudo, mas com respeito e saber se posicionar. A escassez. A gente sabe que alguma coisa é mais valiosa quando se torna mais escasso. Tudo que for gerado uma percepção de escassez ou que seja de fato escasso vai tender a ser mais valioso. As pessoas vão... aqui no Rio de Janeiro, né, nós passamos por isso recentemente com a questão da água, né? Uma água mineral, uma garrafa de 1,5 litro, costumava em supermercado estar mais ou menos em torno de 1,50, foi para R$ 5, né? E a gente sabe disso, é a lei da oferta, né, e da procura, uma lei bem conhecida do Homo econômicos, mas que, na realidade, o Homo sapiens conhece muito bem também por conta da questão da escassez. Expertos e autoridades. Se alguém é percebido como experto ou autoridade, somos mais propensos a ouvir o que diz. Então, às vezes, as autoridades numa área se metem a querer falar de outro assunto. E aí que está o problema, porque se você respeita aquela pessoa como autoridade, se você não for alguém crítico, alguém ligado, você vai tender a concordar com essa pessoa. Então, muita atenção para se cuidar, né, e analisar cada caso como caso. Então, por exemplo, eu estou aqui falando sobre tomada de decisão. Então, em princípio, as pessoas, né, acham que eu sou um expert. Eu sou um estudioso no assunto, eu me interesso por esse assunto há muito tempo. Mas eu posso falar besteira, eu tenho opiniões, tem coisas que são mais subjetivas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque qualquer, digamos, suposto expert, ou alguém que conhece melhor um assunto ou tem mais experiência, pode errar, principalmente quando você entra em problemas complexos, aquele problema que eu chamei aqui de problema sistêmico, né? Onde você mescla várias áreas. É o caso agora do Covid-19. Ele não é uma solução somente de uma área de saúde. A área de saúde cuida da questão da saúde, da questão da doença, né? E da recuperação das pessoas. Mas o mundo é muito maior do que isso. O mundo lida com várias outras coisas. Então, daí vem a dificuldade, porque se fosse somente uma decisão de saúde, seria mais fácil, seria apenas focado na questão da saúde. A questão da âncora. Isso é muito comum, né? Você, às vezes, vai comprar alguma coisa, a pessoa diz assim, olha, o preço é 300. Você, às vezes, assim, não, eu pago 200. Aí negocia 220. Na realidade, aquilo ali não valia nem 100. Então, quando você coloca uma referência, é muito comum as pessoas já amarrarem aquilo, por isso que é uma âncora. Você, dentro de si, já estabelece aquilo como um referencial e aí, a partir disso, você considera o preço. A gente está vendo isso agora acontecendo com os descontos, né? Nós temos várias pessoas mandando informações por WhatsApp,
oferecendo descontos enormes em produtos, em roupa, entrego em casa. E aí você diz, não, o preço era 500, agora está por 120, né? Então, você está ancorado no preço de 500 e, claro, você compara com 120 e é um tremendo negócio. A questão é, você está precisando? É um bom momento para você fazer esse desembolso? Então, você tem que tomar muito cuidado, porque nós somos muito seduzidos por esse conceito, por essa armadilha da âncora. O status quo. Todo mundo conhece bem isso, manter o que vem sendo feito, né? A tendência das pessoas. Você, para sair desse ponto, você tem que ter um benefício. E a gente já viu que um dos grandes problemas em gestão da mudança é você lidar exatamente com o que eu posso dar de benefício para você sair de onde está, de onde você domina. Em termos de aprendizado, a pessoa já domina alguma coisa, está no sistema automático. Aí eu tenho que botar naquele sistema lento que aprende, né? Então, às vezes, é difícil até a pessoa migrar de área, porque há uma energia, há um comprometimento para isso. O capital empatado é você proteger decisões já tomadas. Eu vou dar 2 exemplos. Um pelo lado financeiro. Você investiu em alguma coisa, é muito normal, é muito comum você ficar preso àquilo, esperando que haja uma recuperação. Por exemplo, ações, que eu tinha citado antes, é um bom momento. Se a pessoa sentiu isso e diz assim, não, eu vou vender, vou monitorar, na hora que estiver em baixa, né, eu vendo no momento atual, porque vai ter uma crise, e aí eu compro mais ações. Mas muita gente não mexe, deixa como está, vamos aguardar. Questões de relacionamento. Às vezes um relacionamento nocivo, ele continua ocorrendo e a pessoa não toma nenhuma decisão, porque afinal já estou com essa pessoa há tanto tempo. Repare que eu não estou estimulando ninguém aqui a se separar ou fazer ou entrar por um caminho desse. Eu estou dizendo assim, há uma tendência, eu já investi tempo nisso, eu já investi energia emocional, né? Então, deixa como está, vamos ver se melhora. Esse tipo de arma empatado. Tem que analisar de uma maneira mais objetiva, olhando mais para o futuro. Deu aqui que estava instável a minha internet, mas eu acho que voltou. A armadilha da confirmação das evidências é você ver só o que você deseja, né? Então, muitas vezes, você tem que tomar uma decisão e aí você tem uma decisão A ou B. Eu citei aí ações. Poderia ser ações, poderia ser a compra de um imóvel. Aí você vai checar somente quem comprou o imóvel, porque foi a pessoa que você respeita e confia e toma boas decisões. E, na idade, você já estava propensa a comprar um imóvel. Então, o que você tem que fazer? Olha as alternativas que existem, compara, não olha uma só. Então, a confirmação das evidências é aquele olhar, né, é um viés, aquele olhar para algo que é o que você está atendendo mais no momento. O enquadramento é anunciar a questão errada ou enfoque com viés. Aquilo que eu falei no início sobre economia comportamental. Na hora que eu coloco a opção de doação de órgão como algo automático, e se você não quiser que você tenha que fazer uma declaração, eu estou enquadrando de uma maneira que é o que nós chamamos de arquitetura de decisão, né? Eu usei conhecimento do comportamento humano, sabendo que as pessoas vão tender a deixar as coisas como estão, né? E deixar do status quo, e poucos vão se manifestar ao contrário. Mas se eu disser que o padrão é não doar, eu também vou ter as pessoas se acomodando naquele ponto. Então, a maneira como eu coloco as questões também é muito importante, o viés, né? Tem uma história clássica que eu conto às vezes em aula, que é a questão de um padre que chegou para o bispo e falou assim, bispo, às vezes eu tenho uma vontade danada de fumar, eu vou e fumo. Aí o bispo, né, deu uma espinafrada, falou um monte de coisa absurda. O outro chegou e falou, bispo, em momentos de fraqueza humana, quando eu acendo um cigarro, eu também posso rezar? Aí o bispo olhou e falou, claro, meu filho, mesmo numa situação dessa, sempre é bom você rezar, né? Então, assim, a maneira como eu vou colocando uma situação, a questão do fumar depende. Se eu coloco de uma maneira dura, ela pode ter uma resposta. Se eu coloco associado a alguma coisa positiva, ela pode ser suavizada. Então, isso aí apenas para ilustrar de uma maneira rápida. Tá? Autoconfiança. Tem gente que confia demais em si, isso é ruim, porque eu não ouço outras pessoas, eu não pesquiso, eu não analiso. Então, a autoconfiança é algo bom, mas esse excesso
pode ser prejudicial, sim, em tomada de decisão. Se você é uma pessoa muito autoconfiante, tenha cuidado com você próprio, né? Procure ouvir outras pessoas, procure dar tempo às suas decisões. A armadilha da memória é quando um avião cai, ele cai 100 vezes na semana na televisão. Então, a impressão que dá é que o avião cai toda hora, né? Então, muitas vezes, se você ficar vendo muita televisão, noticiário de tragédia, né? Tem gente que fica vendo o que está acontecendo agora o dia inteiro, essa pessoa fica nervosa, vai ficar neurótica, deprimida. O fato está ali, ok, você olhou, mas se você ficar o tempo todo olhando, a impressão que dá é até que morre mais gente do que de fato está morrendo, diante da situação delicada que nós estamos, né? Então, é muito cuidado, porque a gente tem que monitorar isso, a maneira como nós somos bombardeados por informações. E isso, de tanto ser bombardeado, você, de repente, até aumenta a situação, ou mesmo que não aumente, aquilo pode gerar um desgaste forte. A taxa básica, ela já é mais sofisticada, mas é um conceito que envolve, por exemplo, você pensar se tem mais tímidos entre vendedores ou entre, digamos, bibliotecários, né? Então, vejam, apesar da taxa de pessoa tímida provavelmente ser bem mais alta entre bibliotecários do que entre vendedores, tem, sei, 500 vezes mais vendedores do que bibliotecários. Então, se você tiver 5% de vendedores tímidos, esse número é muito maior do que 80% de bibliotecários. Então, no conjunto da população, se eu digo que alguém é tímido e pergunto qual é a chance maior, ser bibliotecário ou ser vendedor, a maioria vai falar bibliotecário, quando na realidade não é. É uma chance muito maior é de que seja vendedor, porque tem muito mais vendedor do que bibliotecário. Mas a taxa básica é a timidez, né, dentro do conjunto bibliotecário. Então, é isso que nós chamamos de armadilha da taxa básica, são interpretações mais sofisticadas de estatística. E as pessoas realmente costumam cair muito nisso aí. Eu uso sala de aula e eu comprovo isso com frequência. A prudência também é distorcer probabilidades estimativas. Muitas vezes, se você tem um viés otimista ou pessimista, você vai puxar muito para um lado. Isso a gente vê muito em orçamento de empresa. Uma área, você, vamos vender a mais 5% ano que vem. Aí vai para a produção, não, disseram 5%, vai que eles vendem mais, bota aí mais um pouco, vai para 8%. Então, se você não souber ir na fila, na origem, não é? Nesse pipeline, você está arriscado a distorcer também por uma armadilha da prudência. E o último slide que eu coloquei é a teoria U, que é um processo de tomada de decisão muito sofisticado, muito usado hoje. O MIT está à frente disso durante décadas e o Otto Scharmer é o grande nome da atualidade. O que é? É um método onde você pega um problema. Repare que tem o formato do U no sentido da imersão, né? Eu vou entrar no problema. Então, você começa com o download. O que é o download? É pegar informações, é o que ele chama de mente aberta. Então, eu trabalho da mente, do conteúdo cognitivo, parte cognitiva. Eu dou um download factual, pego os fatos, e ego sistêmico. Eu interpreto esses dados. Não é? Eu espremo os dados para poder tirar estatísticas, resultados. É a fase da mente aberta. Aí eu vou para a situação empático-relacional, que é o coração aberto. Então eu vou ter empatia, vou tentar entender a posição dos outros. Eu vou ouvir as outras partes. Aí eu junto os dados, que a metáfora é a mente aberta, com a parte relacional, o coração aberto, e vou para a vontade aberta, que é o modo generativo. Eu vou presenciar. Esse presenciar é uma tradução inadequada, porque em inglês é o presence mais sensing. É presenciar e sentir. Então, seria um presensentir, né? Mas a tradução que está aí do mercado é essa, eu mantive. Então, eu vou para o mergulho, eu junto fatos, junto percepções minhas e dos outros, né? A questão empático-relacional, e a partir daí espera-se, e aí você tem técnicas para isso, a coisa tem dicas, tem todo o procedimento, eu vou tendo ideias, vou cristalizar uma visão e intenção de resultado e vou prototipar, vou criar soluções envolvendo mente, coração e mãos. Mãos é a metáfora da ação, né? Do agir. E aí eu incorporo como uma solução. Eu coloquei isso que eu me lembrei que talvez a gente esteja no momento hoje, né, do Covid-19, da gente saber juntar isso. A gente pegar os fatos, que a gente ouve de vez em quando, gente que só olha os fatos, né?
e gera estatísticas a partir dali, projeções, etc. e tal. E tem pessoas que vão para o lado mais humano, do sentimento, da humanidade. Nós precisamos juntar tudo isso. Não é uma coisa simples, temos que presenciar o presence, né? E o sense. Presenciar e sentir. Vamos pegar isso, vamos estar nesse ambiente, vamos juntar tudo, vamos cristalizar uma visão de solução, possibilidades e vamos prototipar. Só que tudo isso tem que ser rápido. E quando eu não tenho histórico, eu não tenho o hábito de fazer, tudo fica mais difícil, né? É isso. Pessoal, eu só citei aqui nesse slide um monte de ferramentas, não tem intenção de explorar, são ferramentas clássicas de apoio à tomada de decisão, são muito úteis dependendo da situação, tá? Cada uma tem uma abrangência, cada uma tem uma maneira de olhar, e eu diria para vocês que são assim extremamente úteis para compor esse processo. E, por último, eu deixei uma bibliografia recomendada, tá? Não sei se a Gabriela vai compartilhar depois o slide. Gabriela, estou à disposição, tá? Para mandar para as pessoas que participaram, que desejarem. E, pessoal, nós vamos agora para os comentários, mas eu sei que algumas pessoas pelo horário já podem estar saindo. Eu desejo a vocês muito sucesso e felicidade, gente. Muita fé, sabe? Crença que a gente vai sair dessa, o mundo vai sair dessa. Os desafios estão constantes, o mundo está integrado, está globalizado e, quem sabe, tem oportunidades escondidas aí, né? De maior integração do mundo, de maior respeito, né, às pessoas e decisões assim em âmbito global. Tá bom? Tudo de bom para vocês, mas eu estou aqui, estou à disposição. Eu apenas estou finalizando os slides para que a gente possa debater, compartilhar opiniões de vocês. À disposição. Muito bem, professor. Primeiramente, só para deixar claro a todos, até amanhã eu envio para vocês tanto a apresentação do professor, com a bibliografia, quanto a gravação desse webinar, tá? E vamos primeiro para as perguntas que ficaram para trás antes. O Matheus enviou uma outra questão. Muitos governantes pautam em ordem de importância a vida em primeiro lugar e a economia em um segundo momento. Você acredita que possa estar faltando uma análise mais profunda que equilibre esses dois pontos? Sim, eu tenho certeza. Eu acho que aquilo da teoria U que eu citei, que a gente tem os fatos aí da doença, né? Os especialistas nos ajudam, mas eu acho que a gente não tem que deixar a decisão por um só tipo de especialista. Eu, quando olho assim, as pessoas assim, não, o especialista em educação é que tem que tomar a decisão. Aí alguém diz, não, mas e a economia? O pessoal que entende de economia, como é que vai ficar? Vamos ter crise social, convulsão, né? Então, sem contar as pessoas que têm o olhar religioso, né, o olhar de religião, e elas estão enxergando tudo isso com outras maneiras, né? Elas enxergam isso de uma outra forma. Então, eu olho tudo isso. Eu tenho amigos em todas as tribos, eu olho o que está acontecendo, procuro saber, não acompanho o noticiário o tempo todo, até porque eu estou envolvido aqui o tempo todo em mudanças, nós estamos com nossos sistemas para aula síncrona presencial, né, usando o Zoom, então eu não estou nem com tempo também. Mas se tivesse, com certeza eu estaria compartilhando meu tempo com outras coisas. Então eu acho que falta isso, né? A gente integrar esses olhares, e a teoria U pode nos ajudar a refletir sobre isso. Um comitê de crise, comitês locais, né? Estado, né? Governamental, mas para isso as pessoas têm que superar as suas divergências em outros ambientes e abrir um espaço no coração pensando no bem maior, né? Então eu acho sim que se pessoas inteligentes se juntarem com boa vontade, a chance existe de chegar a alguma solução razoável, porque é um dilema. Nenhuma solução será de agrado de todo mundo. Não existe isso. É quase impossível. É quase impossível. Mas que seja algo mais palatável, algo mais dinâmico, e talvez no momento você tenha que tomar a decisão A, esse grupo olhando agora vamos tomar a decisão B. E também eu acho que os governantes mundiais deveriam chegar a um acordo, né? Eu vejo, por exemplo, essa questão do transporte aéreo. Por que não se faz um acordo, não se estabelece algum protocolo? Pessoas brasileiras estão lá fora que eventualmente não poderiam estar retornando, né? Eu sei de casos de pessoas que estão na Europa que não podem voltar para os Estados Unidos. Então, olha todos os aspectos envolvidos. Será que a gente não pode pensar num protocolo
para que essas pessoas possam voltar, haja um teste, haja uma maneira de analisar. Então, falta essa integração ainda, do meu ponto de vista. Depois nós temos uma pergunta da Júlia. A empresa onde trabalho geriu muito mal a suspensão das operações. Atuamos no ramo de laboratório, temos amostras em análise e resolveram parar de forma abrupta. Agora cogitam retornar parcialmente, pois viram que é necessário fluxo de caixa. Enfim, como encarar essa postura por parte da diretoria e gerências? Olha, eu acho, Júlia, que teve muita coisa aí associada ao medo, sabe? Eu vou contar uma história pequenininha, né? Tem uma história que diz que eu gosto muito de histórias, eu acho que elas nos levam a uma reflexão. Diz que a peste negra estava se espalhando pela Europa e aí alguém chegou e falou assim: olha, a peste negra está chegando aí, ela matou 10 milhões no país tal e está chegando na fronteira e estão dizendo que vai matar 5 milhões. E o nosso reino tem 10 milhões, vai levar metade da população. Aí o rei, desesperado, falou: vai lá, negocia com a peste negra, como se a peste negra fosse não, uma pessoa, uma entidade lá, e negocia, a gente vai dar aí muito dinheiro, muito ouro, etc. para levar pouca gente. Aí o emissário foi, negociou, falou: meu rei, está tudo tranquilo. A peste negra disse que vai levar somente 50 mil pessoas. Aí o rei ficou feliz da vida: graças a Deus, meu reino está preservado. Tá bom. Aí a peste negra entrou. Começa: 5 mil, 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 5 milhões. Aí o rei ficou desesperado, mandou aviso, a peste negra falou: olha só, eu levei somente 50 mil pessoas, o resto morreu de medo. Né? Então, assim, eu lembro às vezes dessas histórias, né, associando, eu vejo que muitas decisões assim são muito no susto, muito no medo. Então, o que acontece? Eu acho que tem que tomar os cuidados. Você trabalha no laboratório, será? Qual a importância? É igual você imaginar que as pessoas que trabalham com alimentos vão parar de trabalhar. Né? Quem trabalha na distribuição de combustível vai parar de trabalhar, as pessoas de saúde, os médicos vão parar de trabalhar. Então, há que haver um bom senso para saber assim, o que eu posso preservar, quais os cuidados que eu devo ter. É óbvio que se alguém tem a suspeita, está fora da operação. Essa pessoa não pode trabalhar. Então, você tem que ir monitorando. Tem pessoas com mais de 60 anos em casa. Acabou, vai fazer o tipo de trabalho, pode ajudar à distância. Vamos ver o que essas pessoas podem colaborar. Então, eu acho que a questão toda é você decidir com um pouco de bom senso e não com tanta imediatez, né? E sem considerar outros aspectos. Então, eu acho que nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Né? E eu acho que muitos empresários estão repensando um pouquinho aí as decisões para poder chegar a um ponto de equilíbrio melhor. Agora, uma pergunta do Luiz Gustavo. No atual cenário e no nível de maturidade da ideologia tão raso que possuímos nas esferas que possuem o poder da tomada de decisão, é difícil imaginar que possamos ter um dia um eficaz e efetivo comitê de crise. Neste contexto, como acreditar que métodos para tomadas de decisão foram aplicados ou fazem parte da dinâmica em situações de emergência como a que estamos vivendo? E se não foram aplicadas técnicas, quem vence neste caso? Eu entendo, eu acho que é difícil, sim, concordo com você. E o que a gente está observando na prática é que a pessoa, né, ou pessoas diversas, não vamos falar só do presidente, né, da autoridade principal do país, mas outras também, assim, falam uma coisa, no outro dia falam outra. Às vezes eu acho que alguns comunicados têm um interesse muito de conflito ou interesse político. Eu não sinto que seja algo mais autêntico, mas aí é percepção minha, tá? É uma questão pessoal. Então, eu acho que é difícil, porque quando há conflito, quando as pessoas não têm a boa vontade de querer se entender, é mais complicado. Mas, ao mesmo tempo, quando o problema se agrava, e eu sei que os políticos vivem de resultado também, né? Precisam, eu acho que há uma chance maior, por conta da pressão. Talvez as pessoas comecem a se entender, porque o ambiente vai ficando tão delicado, tão polarizado, que em algum momento os emissários vão se entender. Então, eu me lembro que durante a crise da Guerra Fria, havia, né, representantes dos Estados Unidos e do Bloco Soviético, na época, que eles combinaram que eles se falariam o tempo todo. Esse pessoal não iria brigar. Eles não deixariam de conversar, mesmo que os presidentes brigassem. Foi um
um acordo sábio. Isso evitou assim um risco de guerra nuclear naquele momento, né, de problema maior, porque essas pessoas continuaram conversando. Então, às vezes é interessante você não queimar os navios, né? Aquela história, você chega com as tropas de navio, desembarca todo mundo e vai lá e bota fogo no navio. Então, não há como recuar. Você vai ter que lutar para continuar vivo. Então, é importante não ter navios queimados, né? Que a gente não feche as portas e possa estar aberto para poder negociar. Então, eu acredito que, em algum momento, algumas pessoas, né, vão estar conversando, chegando a um acordo, apagando aí os incêndios, mas eu concordo que é difícil, não é fácil, não. Nós que estamos acompanhando tudo, sabemos como essa polarização tem sido difícil e, às vezes, o comportamento também das pessoas, não só do presidente, mas também de outras partes envolvidas. O Matheus perguntou: professor, como as organizações podem gerar melhores processos de decisão? Que tipo de prestação de serviço em consultoria de tomadas de decisões existem? Olha, eu não tenho muito conhecimento sobre consultorias específicas sobre isso. O que a gente vê nas grandes empresas de consultoria são métodos muito mais para estabelecer processos de negócio. E, infelizmente, a tomada de decisão, historicamente, não é considerado um processo, vamos dizer, importante, né? Todo mundo tem que decidir, mas, ao mesmo tempo, não se estrutura isso como um processo, não se organiza comitês. Eu acho que, na hora que você começa a ter questões de governança corporativa hoje, levados mais a sério, questão de compliance, né? A partir das crises do capitalismo aí que nós tivemos nos Estados Unidos, né? Há uns 10 anos, tudo isso tem estimulado, mas assim, eu não tenho conhecimento de nada mais forte. O que eu vejo, assim, eu estudo esse assunto já há muito tempo, com algumas coisas que eu sempre me interessei, não no sentido profissional, até porque em termos de trabalho profissional isso não existe em escala, mas é tudo incipiente. A gente não tem ainda profissionais que se dediquem a isso em quantidade. O que existe é muito pontual, são recomendações, você ter, não é, um webinar como esse. Não, a gente não vê uma quantidade de profissionais que se dediquem a organizar e implementar processos desse tipo. Comitês de crise tem, claro, processo de tomada de decisão, nós temos comitês de risco, pessoas que trabalham com situações de análise de risco, mas falta juntar essas coisas, né? E quando eu olho o modelo da teoria U, que eu citei lá, né, do Otto Scharmer, a gente vê que ali tem incipiente situações onde você pode estar, digamos, padronizando de algum modo, né, padronizando no sentido de método, de processo geral para aplicar questões que sejam úteis para tomar a decisão. Thales, eu só vou fazer mais uma perguntinha aqui para o professor, daí eu te dou a palavra, ok? O Ézio perguntou, agradeceu a palestra e perguntou: a KFC anunciou a demissão de 30% dos funcionários do grupo no Brasil, que equivale ao fechamento de 26 lojas. Acha que seria mais acertado aguardar e tentar negociar com o governo e os fornecedores o adiantamento, imagino que seja, do pagamento para manter os funcionários? Olha, seria ótimo se isso fosse uma decisão que já tivesse, vamos dizer, estruturada e você mandasse uma mensagem para os empresários dizendo: olha, pessoal, vamos esperar aí 2 semanas enquanto a gente organiza, né, uma tomada de decisão ou possibilidade, mas não foi feito esse comunicado. A gente está até vendo algumas coisas agora, que a gente está vendo alguns líderes, né, empresariais participando. E aí a gente começa a ter assim uma guinada para o outro lado, né? A gente vive de guinada, né? Ora você tem alguém, então a decisão é por aqui, é por aqui. Eu acho que a sinalização do tipo, gente, parou tudo, espera um pouco, vamos aguardar e vamos ver o que a gente pode fazer. É como se fosse um plano Marshall. O plano Marshall foi um plano de recuperação da Europa e que se estendeu ao Japão no pós-guerra. Se não fosse o plano Marshall, a Europa tinha ficado lá embaixo e os americanos não teriam mercado para a expansão da globalização também. Então, o plano Marshall foi um empréstimo de longo prazo, com uma carência enorme para iniciar o pagamento, que viabilizou a recuperação da Europa e, em especial, do Japão. E a gente teria que ter alguma coisa tipo um plano Marshall
mesmo que o país se endividasse, assumisse compromisso, mas tinha que ser uma discussão mais ampla. Mas eu acho que o empresário ele não sente confiança, né? Ele vê a situação do Brasil. A Embaixada Americana, eu vi a notícia aí ontem, anteontem, que está recomendando a todos os cidadãos americanos saírem do Brasil. Eles não estão confiando que a gente possa tomar medidas mais eficazes para lidar com a situação. Então, já mandaram a recomendação, né? Mas se eles mandarem para Nova York, acho que vai ser pior, né? Eu não sei, né? Os índices lá estão bem altos. Mas, assim, é a maneira como as pessoas enxergam. Então, eu acho que falta confiança. Como não há confiança, o empresário se antecipa e toma logo a sua decisão. Muito bem. Agora eu vou dar a voz para o Thales, fazer a pergunta dele. Thales, está aí? O microfone dele está desabilitado. Thales, se estiver me ouvindo, tu precisa habilitar o teu microfone ali no cantinho inferior esquerdo da tela. Tu só clica nele para habilitar ele. Se tiver com dificuldade, pode me avisar ali pelo chat mesmo. Enquanto isso, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o professor? Gostaria de falar? Tá, nós temos aqui o Rui, vou dar a palavra para o Rui novamente. Pessoal, quem podia estar dando essa palestra aqui é o Rui. O Rui é eu conheço o maior nível de sabedoria. Tem muito respeito, ele sabe disso. Além da nossa grande amizade, né, Rui? É sim, amigo. O Ed, eu estou querendo deixar essa palavra final de agradecimento a você. Foi muito boa. O sistema não foi tão bom quanto você, não, porque ele gaguejou muito. Mas você foi ótimo, deu informações muito boas para a gente, com exemplos. É o professor Ed falando. A Elô está mandando um grande abraço para você. Manda para ela também. Ela assistiu um pedaço aqui comigo. Tá bom? Um abração, Ed. Até outra vez. Até breve, se Deus quiser. Tá. Gabriela, ok? Ok, eu acho que talvez o Thales não tenha conseguido ativar o microfone dele, mas o chat está aberto, caso ele queira fazer a pergunta. E nós temos uma pergunta da Ubirajara. Uma pergunta talvez fora de contexto, diz ela. O Brasil, nesse momento, está carente de uma liderança capaz de captar a confiança geral no sentido de buscar alternativas à crise? Desculpa. Ubirajara, eu acho que sim, mas não é só o Brasil, não, tá? Eu tenho percebido que em alguns países as pessoas estão um pouco mais confiantes nas decisões do governo, né? Então, eu acho que quando você tem um governo menos polêmico, né? Sem entrar em questões políticas, mas assim você tem uma unidade maior e respeito, fica mais fácil, né? Ou então por uma questão cultural de crise, de você lidar com crise. Então, eu acho que isso aí dificulta, sim, mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma pressão, vai ter cada vez maior pressão para que a gente possa chegar a alguma solução. E tomara, né, que a gente possa superar tudo isso. Então é isso. Okay? Mais alguma pergunta? Então, vamos encerrar, né, Gabriela? Perfeito. Pessoal, eu quero agradecer muito a vocês a oportunidade de estar aqui nesse momento, tá? Espero ter sido útil, ter colocado. Eu sei que o tempo é curto, né? Mas espero que tenha sido útil e contribuído para algumas reflexões de vocês.
são basicamente alguns conceitos e ideias que nos ajudam a compor um processo de tomada de decisão. Tá? Muito boa noite, agradeço a Decision, né? Gabriela, por ter nos ajudado, né? Tá aí como cerimonialista nossa, cuidando de tudo, e espero que a gente se encontre em outras oportunidades, tá? Ou aqui via Zoom, no mundo virtual, né? Mas é muito real porque eu estou sentindo vocês aí, as perguntas, a gente está interagindo. Então, isso é muito bom, tá? Muito obrigado, boa noite, tudo de bom para você. Então tá, pessoal, nós agradecemos muito a presença do professor e a disponibilidade dele de estar aqui dando esse webinar, essa palestra para nós. Eu reforço que até amanhã nós vamos enviar a gravação do webinar e a apresentação de slides no e-mail cadastrado por vocês na inscrição. Obrigada a todos por comparecerem e uma boa noite. Boa noite.